66. Códigos. Pequena parte aqui, galera. Estamos chegando agora no final de Caminho dos Reis. Faltam mais 9 capítulos, contando com esse. A gente tá meio... Tá bom, a gente tá sempre apertado, né, com falta de grana, mas agora tá meio difícil pra gente conseguir mais livros. Se alguém puder dar uma força pra nós no Pix aí, pra gente ir atrás de palavras de radiância aí, eu agradeço. E pra gente conseguir mais livros também, né? A gente tem ali o Apoia-se e vou deixar também aí o Pix junto com o nome do vídeo aí. Quem puder dar uma força aí, eu agradeço. Aquele cântico, aquela cantoria, aquelas vozes roucas. Data: Cactache do ano 1173, 16 segundos antes da morte. O indivíduo era um oleiro de meia idade. Relatou ter sonhos estranhos durante as grandes tormentas pelos 2 últimos anos. Kaladin, cansado, desenrolou a ferida de Scar para inspecionar os pontos e trocar a atadura. A flecha o acertara no lado direito do tornozelo, desviando-se no calombo da fíbula e arranhando os músculos na lateral do pé. Você teve muita sorte, Scar, disse Kaladin, colocando a nova bandagem. Vai voltar a usar esse pé, desde que não coloque seu peso nele até que esteja curado. Vou mandar alguns dos homens carregá-lo de volta ao acampamento. Atrás dele, os gritos e impactos da batalha pulsavam furiosamente. A luta agora estava distante, concentrada na borda oriental do platô. À direita de Kaladin, Teft bebia, enquanto Lopen vertia água na sua boca. O homem mais velho fechou a cara, tomando o outro de Lopen com a mão boa. Não sou um inválido, reclamou. Ele havia superado a tontura inicial, embora ainda estivesse fraco. Kaladin sentou-se, esgotado. Quando a luz da tempestade se desvanecia, deixava-o exausto. Isso logo passaria. Já fazia mais de 1 hora desde a investida inicial. Ele carregava mais algumas esferas infundidas na bolsa. Forçou-se a resistir ao impulso de sugar sua luz. Ele se levantou, pretendendo designar alguns homens para recarregar Scar e Teft para o outro lado do platô, apenas para o caso de a batalha ir mal e eles precisarem recuar. Era improvável. Os soldados aletianos estavam indo muito bem na última vez que verificara. Ele observou o campo de batalha mais uma vez. O que viu fez gelar seu sangue. Sadeas estava recuando. De início, pareceu tão impossível que Kaladin não conseguiu aceitar. Estaria Sadeas conduzindo seus homens para atacar de outra direção? Mas não. A retaguarda já havia atravessado as pontes e a bandeira de Sadeas estava se aproximando. Será que o grão-príncipe estava ferido? Drerry, Leiten, peguem Scar. Rocha e Pitt, vocês levam Teft. Corram para o lado ocidental do platô e estejam preparados para fugir. O resto de vocês, nas suas posições de ponte. Os homens, só agora notando o que estava acontecendo, obedeceram com ansiedade. Wash, você vem comigo, disse Kaladin, se apressando na direção da ponte deles. Wash correu até Kaladin. O que está vendo? Sadeas está se retirando, explicou Kaladin, assistindo a onda de homens de verde fluindo para longe das fileiras partindianas como cera derretendo. Não há motivo para isso. A batalha mal começou e as suas forças estavam vencendo. Só posso pensar que Sadeas deve ter se ferido. Por que o exército inteiro bateria em retirada por isso? Você não acha que ele está... A bandeira dele ainda está levantada, disse Kaladin. Então provavelmente não está morto. A menos que eles tenham mantido a bandeira erguida para que os homens não entrassem em pânico. Ele e Moash alcançaram a lateral da ponte. Atrás deles, o resto da equipe formou apressadamente uma fila. Matal estava do outro lado do abismo, falando com o comandante da retaguarda. Depois de uma conversa rápida, Matal atravessou e começou a passar pela fila de equipe de pontes, ordenando que elas se preparassem para o transporte. Ele olhou para a equipe de Kaladin, mas viu que já estavam prontos e seguiu adiante.
À direita de Kaladin, no platô adjacente, aquele de onde Dalinar havia lançado seu ataque, as 8 equipes de pontos emprestadas se afastaram do campo de batalha, cruzando o platô em que ele estava. Um oficial, olhos claros que Kaladin não reconheceu, estava lhes dando ordens. Mais além, ao sul, uma nova força parchindiana havia chegado e agora estavam passando para a torre. Sadeas cavalgou até o abismo. A tinta na sua armadura fractal brilhava ao sol e ela não mostrava um único arranhão. De fato, toda a sua guarda de honra estava incólume. Embora houvessem atravessado para a torre, haviam se afastado do inimigo e voltado. Por quê? E então Kaladin viu. A força de Dalinar Kholin lutando na encosta intermediária superior da cunha agora estava cercada. Aquela nova força parchendiana estava ocupando as seções que Sadeas havia ocupado, supostamente para proteger a retirada de Dalinar. Estão abandonando ele, exclamou Kaladin. Era uma armadilha, uma armação. Sadeas está deixando o grão-príncipe Kholin e todos os seus soldados para morrer. Kaladin contornou o fim da ponte, empurrando os soldados que estavam saindo dela. Moash praguejou e o seguiu. Não sabia ao certo por que estavam abrindo caminho aos empurrões até a próxima ponte, a ponte 10, onde Sadeas estava atravessando. Talvez precisasse ter certeza de que Sadeas não estava ferido. Talvez ainda estivesse perplexo. Aquela era uma traição em uma escala grandiosa, terrível o bastante a ponto de fazer a traição de Kaladin por Amaran parecer quase trivial. Sadeas trotou seu cavalo pela ponte, fazendo a madeira estalar. Estava acompanhado por 2 homens olhos claros e armaduras comuns, e todos os 3 levavam os elmos sob os braços, como se estivessem em um desfile. A guarda de honra deteve Kaladin com um ar hostil. Ele ainda estava perto bastante para confirmar que Sadeas estava, de fato, completamente ileso. Também estava perto bastante para estudar o rosto orgulhoso do grão-príncipe quando ele virou o cavalo e olhou de volta para a torre. A segunda força parchendiana encontrou o exército de Kholin cercando-o. Mesmo que isso não houvesse acontecido, Kholin não tinha pontes. Ele não podia recuar. Eu avisei, velho amigo, disse Sadeas com voz baixa, mas distinta, acima dos gritos distantes. Avisei que essa sua honra ainda causaria a sua morte. Ele balançou a cabeça. Então virou o cavalo, trotando para longe do campo de batalha. Dalinar abateu um par de combatentes parchendianos. Sempre havia outro para substituí-lo. Ele travou o maxilar, se pondo na postura do vento e ficando na defensiva, protegendo sua pequena elevação na encosta e agindo como uma pedra na qual a onda parchendiana teria que quebrar. Sadeas havia planejado bem a sua retirada. Seus homens não estavam tendo dificuldades. Haviam sido ordenados a lutar de uma maneira que permitisse um afastamento rápido. E ele tinha 40 pontes para atravessar. Em conjunto, isso fez que o abandono de Dalinar acontecesse rápido em nível de batalhas. Embora Dalinar houvesse imediatamente ordenado que seus homens forçassem caminho para a frente, esperando alcançar Sadeas enquanto as pontes ainda estavam montadas, não fora rápido o bastante. As pontes de Sadeas estavam sendo recolhidas e todo o seu exército já havia atravessado. Adolin estava lutando ali perto. Eles eram 2 homens cansados de armadura encarando um exército inteiro. Suas armaduras haviam acumulado um número assustador de rachaduras. Nenhuma delas já estava em situação crítica, mas vazavam a preciosa luz das tempestades. Fios luminosos se elevavam como as canções dos parchendianos moribundos. Eu avisei para não confiar nele, berrou Adolin, enquanto lutava, eliminando um par de parchendianos, depois recebendo uma onda de flechas de uma equipe de arqueiros instalada ali perto. As flechas choviam contra a armadura do rapaz, arranhando a tinta. Uma delas acertou uma rachadura, aumentando-a. Eu avisei, Adolin continuou a gritar, baixando o braço em diagonal e fatiando o próximo par de parchendianos imediatamente antes de o acertarem com seus martelos. Eu avisei que ele era uma enguia.
Eu sei, gritou Dalinar de volta. Nós caímos direitinho, continuou Adolin, berrando como se não houvesse escutado o pai. Nós os deixamos levar nossas pontes. Nós os deixamos nos colocar no platô antes que a segunda onda de partilhanos chegasse. Nós os deixamos controlar os batedores. Nós até sugerimos o padrão de ataque que nos deixaria cercados se ele não nos apoiasse. Eu sei. O coração de Dalinar estava apertado. Sadeas estava executando uma traição premeditada, cuidadosamente planejada e completa. Não fora sobrepujado. Não havia recuado por segurança, embora indubitavelmente a fosse alegar isso quando voltasse ao acampamento. Um desastre, ele diria. Partilhanos em toda parte. Atacar juntos havia desequilibrado a situação e, infelizmente, ele fora forçado a recuar e deixar seu amigo. Talvez alguns dos homens de Sadeas abrissem o bico contando a verdade, e sem dúvida os outros grãos príncipes saberiam o que realmente havia acontecido. Mas ninguém poderia desafiar Sadeas abertamente, não depois de uma manobra tão decisiva e poderosa. As pessoas dos acampamentos de guerra aceitariam a situação. Os outros grãos príncipes estavam insatisfeitos demais com Dalinar para criar problemas. O único que poderia dizer algo seria o Rocar, e Sadeas tinha sua confiança. Isso estava arrasando o coração de Dalinar. Era tudo fingimento? Poderia ele ter se enganado sobre Sadeas de modo tão absoluto? E a investigação inocentando Dalinar? E os seus planos e reminiscências? Tudo mentira? Eu salvei sua vida, Sadeas. Dalinar assistiu a bandeira de Sadeas recuar através do platô de concentração. Entre aquele grupo distante, um cavaleiro trajando uma armadura fractal carmesim voltou-se e olhou para trás. Sadeas vendo Dalinar lutar para sobreviver. Aquela figura fez uma pausa momentânea, então deu as costas e partiu. Os partilhanos estavam cercando a posição avançada onde Dalinar e Adolin lutavam um pouco à frente do exército. Eles estavam sobrepujando sua guarda. Dalinar saltou para baixo e chacinou outro par de inimigos, mas recebeu outro golpe no antebraço. Ainda processo. Minhas costas. Os partilhanos fervilhavam ao redor dele e sua guarda começou a ceder. Recuar! Gritou ele para Adolin. Então começou a voltar ao exército propriamente dito. O rapaz praguejou, mas obedeceu. Dalinar e Adolin recuaram até a linha de frente da defesa. Ofegante, Dalinar removeu seu elmo rachado. Estava lutando sem parar, tempo bastante para perder o fôlego, apesar da sua armadura fractal. Ele deixou um dos guardas entregar-lhe um odre de água, e Adolin fez o mesmo. Dalinar espremeu a água morna na boca e no rosto. Tinha o gosto metálico de água da chuva. Adolin baixou seu odre, bochechando a água. Ele encontrou o olhar de Dalinar, seu rosto grave e perturbado. Ele sabia. Assim como Dalinar sabia. Assim como os homens provavelmente sabiam. Não havia como sobreviver àquela batalha. Os partilhanos não deixavam sobreviventes. Dalinar se preparou, aguardando mais acusações de Adolin. O garoto estivera certo o tempo todo. E, fossem lá o que fossem as visões, haviam enganado Dalinar em pelo menos um aspecto. Confiar em Sadeas os condenara à morte. Homens estavam morrendo a uma curta distância, gritando e xingando. Dalinar queria continuar a lutar, mas primeiro precisava descansar. Perder um fractário devido à fadiga não ajudaria em nada seus homens. Bem, Dalinar questionou Adolin. Pode dizer, eu causei nosso fim. Isso é minha culpa, continuou Dalinar. Eu não devia ter arriscado nossa casa por esses sonhos tolos. Não, respondeu Adolin. Ele pareceu surpreso consigo mesmo por dizer isso. Não, pai, não é culpa sua. Dalinar olhou fixamente para o filho. Não era isso que esperava ouvir. O que o senhor poderia ter feito diferente? Indagou Adolin. Desistir de tentar fazer de Eleticar um lugar melhor?
Se tornar como Sadias e os outros? Não. Eu não desejaria que o senhor se tornasse esse tipo de homem, pai. Não importa as vantagens que ganharíamos. Queria que os arautos não houvessem permitido que Sadias nos enganasse desse jeito, mas não vou culpar o senhor pela perfídia dele. Adolin estendeu a mão, agarrando o braço de Dalinar sobre a armadura. O senhor tem razão em seguir os códigos. Estava tentando unir a Letkar, e fui tolo em confrontá-lo o tempo todo. Talvez se eu não tivesse passado tanto tempo distraindo o senhor, poderíamos ter previsto isso aqui. Dalinar ficou emudecido. Era Adolin dizendo aquelas palavras? O que havia mudado no garoto? E por que dizia isso agora, na aurora do maior fracasso de Dalinar? Contudo, enquanto as palavras pairavam no ar, Dalinar sentiu sua culpa se evaporando, levado pelos gritos dos moribundos. Culpa era uma emoção egoísta. Ele teria preferido mudar? Sim. Podia ter sido mais cauteloso. Podia ter tomado mais cuidado com Sadias. Mas teria desistido dos códigos? Teria se tornado o mesmo assassino impiedoso da sua juventude? Não. Fazia diferença que as visões estivessem erradas sobre Sadias? Estava envergonhado do homem que as visões e as leituras do livro o haviam transformado? A peça final se encaixou dentro dele, a última pedra angular, e ele descobriu que não estava mais preocupado. A confusão se fora. Ele sabia o que fazer, finalmente. Sem mais perguntas, sem certeza. Ele agarrou o braço de Adolin. Obrigado. Adolin assentiu. Ele ainda estava zangado, Dalinar percebeu, mas escolheu seguir o pai. E parte de seguir um líder era apoiá-lo, mesmo quando a batalha se voltava contra ele. Então eles se soltaram, e Dalinar virou-se para os soldados ao seu redor. É hora de lutar, declarou Dalinar, o volume de sua voz crescendo. E temos que lutar não porque procuramos a glória dos homens, mas porque as outras opções são piores. Nós seguimos os códigos não porque eles nos são vantajosos, mas porque abominamos as pessoas que nos tornaríamos se não os seguíssemos. Estamos sozinhos nesse campo de batalha devido a quem somos. Os membros da guarda cobalto, parados em círculo, começaram a se virar, um de cada vez, olhando para ele. Atrás deles, soldados de reserva, olhos claros e olhos escuros, se aproximaram, com olhares apavorados, mas rostos determinados. A morte é o fim de todos os homens, gritou Dalinar. E qual é a medida desse homem, depois que partiu? A riqueza que acumulou e deixou para a disputa dos seus herdeiros? A glória que obteve apenas para ser cedida àqueles que o mataram? As posições elevadas que adquiriu pelo acaso? Não. Nós lutamos aqui porque nós compreendemos. O fim é o mesmo. É o caminho que separa os homens. Quando provarmos aquele final, o faremos com cabeças erguidas, os olhos voltados para o sol. Ele ergueu a mão, invocando Sacramentadora. Não tenho vergonha do que me tornei, gritou ele, e descobriu que era verdade. Outros homens podem se degradar para me destruir. Que eles fiquem com sua glória, pois eu manterei a minha. A espada fractal se formou, caindo em sua mão. Os homens não o aclamaram, mas estavam mais empertigados, as costas eretas. Parte do seu terror havia recuado. Adolin colocou o elmo, sua própria espada se materializando em sua mão, revestida de condensação. Ele assentiu. Juntos, eles avançaram de volta para a batalha. E é assim que eu morro, pensou Dalinar, jogando-se contra as fileiras dos Parchendianos. Ali ele encontrou a paz, uma emoção inesperada no campo de batalha, mas por isso mesmo bem-vinda. Porém, descobriu um arrependimento. Estava deixando o pobre Renarin como o grão-príncipe Colin, despreparado e cercado por inimigos fortalecidos pela carne do seu pai e do seu irmão. Nunca entreguei a armadura fractal que lhe prometi. Ele terá que abrir caminho sem ela.
Que a honra dos nossos ancestrais o proteja, filho. Seja forte e aprenda a sabedoria mais rápido do que seu pai. Adeus.